o que eu falo aqui com muitos pastores a respeito disso, Glauber, é o seguinte: eh, gastem mais tempo aos pés do Senhor para ouvir qual é a vontade do Senhor para o trabalho que você está fazendo, do que procurando métodos que funcionaram em outros lugares, né? Eu vejo, infelizmente, muitos líderes e pastores perdendo dias, meses, anos tentando trazer, não, aquele método da célula, não sei o quê, o método do grupo de vida, não sei o que lá, o método do pequeno grupo, não sei das contas, o G20, o G40, o G não sei o que, o M não sei o que. Rapaz, mas perdem tanto tempo testando coisas, ao invés de ir para os pés do Senhor e falar, Senhor, me dá uma estratégia. Assim como o Senhor deu essa estratégia para o fulano lá naquele país, naquela condição, me dá uma estratégia para eu fazer aqui. Porque é muito pessoal, é muito pessoal. Plantar uma igreja aqui em Cascais, por exemplo, que é uma área de turismo e muitos idiomas, muitas culturas, é completamente diferente de eu plantar uma igreja um pouquinho aqui para dentro, por exemplo, em Mafra, que eu já pastorei a igreja em Mafra, que é a 50 minutos daqui. Então, são situações completamente diferentes. Você vai pegar pessoas mais tradicionais, que querem entrar no templo e ter o silêncio, porque é assim que elas aprenderam desde criança com o catolicismo. Aqui você já vai ter pessoas que vai estar, uau, igreja! Já é outro contexto, outra situação. Então você tem que lidar. A gente, por exemplo, a gente aqui em Carcavelos fazia ceia com sumo de uva, e eu pastoreava as duas. E em Mafra a gente fazia ceia com vinho, com álcool. Então, são coisas completamente distintas. Os irmãos de lá ficariam escandalizados com os de cá escandalizados com os de lá. Então, são situações muito diferentes. O que eu digo geralmente é, quando os irmãos me procuram, primeiro, você não vai chegar lá, abrir uma porta e fazer uma igreja, né? Você vai juntar pessoas no mesmo propósito, começar a orar, vão começar a ser igreja e depois, se necessário, vão ter um espaço para isso, né, para estarem reunidos, né, sair de dentro da casa das pessoas e ter um espaço para isso. Então, é ser igreja antes de querer abrir porta, né, e entender que é pelo relacionamento, o trabalho é mais moroso, não esmorecer, porque às vezes parece que não está dando em nada e de repente Deus envia pessoas e deu, entende? E isso aconteceu comigo. Quantas vezes culto estava eu, minha esposa e meu filho, dia de semana, e o outro de colo, porque a gente assumiu a igreja, meu filho tinha 30 dias de nascido. Então, às vezes estava só nós ali. Eu abria a palavra, lia, e o que você entendeu? Você, filho, o que entendeu? Então, vamos orar? Vamos. Orava, fechava a igreja e ia embora. Porque a gente assumiu a igreja pronta, vamos dizer assim. Vazia, mas pronta. Outro detalhe, se vai abrir um espaço, meu irmão, não abre de qualquer maneira, no sentido de, vou comprar aquelas cadeirinhas brancas de plástico que é mais baratinha e vou botar ali. Não, sabe por quê? Porque isso dá essa sensação de que amanhã ou depois esse pastor pode ir embora e largar tudo para trás. Então não dá uma sensação de algo que seja permanente. Eu aprendi isso aqui com um pastor que realmente era algo que estava ali a gente nunca fez isso, mas ele falou assim: olha, repara quando você olha para a igreja, qual é a sensação que você tem? Eu falo, a sensação é que ele vai embora a qualquer momento, vai fechar a igreja e vai embora. Descartável. Exatamente. É uma sensação assim. Então, se você quer fazer algo mais sólido, vamos dizer assim, então faça algo mais sólido. Espera mais tempo, mas faça mais sólido, né? Para que os portugueses tenham uma certa segurança em estar ali com esse grupo, né? Não que chegou um esperto que vai arrancar meu dinheiro e vai embora com o dinheiro de todo mundo, entendeu? Então, pronto, são situações, são barreiras que a gente tem hoje, né? Infelizmente, a gente falou da questão cultural, né? Da cruzada e tudo mais, mas nós temos casos mais recentes, como esses problemas financeiros de pastores, não só de pastores, mas de brasileiros. Então, brasileiro pastor aí complica mais ainda. Então, nós temos questões, por exemplo, foram 10 dias, parece, na TVI, só falando mal de uma igreja neopentecostal brasileira, porque teve tráfico humano e uma coisa horrível. Então, assim, nós temos situações recentes que também nos fazem ter que desconstruir muita coisa. Então, veio para cá, busca relacionamento, sabe? Cuidado com o testemunho. Eu conheço uma igreja que só não fechou as portas hoje porque tem pastores que estão suportando essa igreja financeiramente. Porque o pastor da igreja deu um péssimo testemunho no trabalho.
Então, assim, pegou irmãos da igreja, na igreja é uma bênção e tal, e levou para o trabalho. E no trabalho ele só Jesus na causa, sabe? Não sabe falar com as pessoas, dá jeitinhos aqui, jeitinhos ali, e as pessoas vendo, opa, pera lá, mas pastor não era para estar fazendo desse jeito. E daqui a pouco isso chegou na igreja. E aí a igreja toda sabendo da questão, e saiu todo mundo da igreja, ficou o pastor e a família. Então, assim, são situações que têm que ser levadas em consideração. Caráter de cristão, chegou aqui, meu irmão, caráter de cristão. Ter palavra, você falou que vai, vá. Se não pode ir, diz, eu não posso ir, ponto. Porque isso tudo é levado em consideração quando você está plantando uma igreja, tá bom? É o que eu tenho Legal. para contribuir. E de outras formas, a gente tem, por exemplo, desporto. A gente lá na igreja tem jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu, meu filho faz jiu-jitsu, e a gente conseguiu acessar algumas pessoas da comunidade através desse desporto. Mas se você, dependendo do espaço que você tem, por exemplo, eles gostam muito de leitura, se você conseguir construir uma biblioteca ou algo que faça a sociedade acessar ou aceder, né, como dizem aqui, a igreja, é excelente, né, para que quebre essa barreira religiosa e preconceituosa até que há com relação à igreja evangélica em Portugal. Mas, de resto, é pedir a direção do Senhor e cair para dentro.